Uma coisa. Ok. Hoje a gente vai falar sobre neurose. É o último tópico do terceiro capítulo. O terceiro capítulo do livro Ser Consciente, da Joana de Ângeles, é um capítulo que chama Problemas e Desafios. E aí, nesse capítulo, Joana tratou sobre êxito e fracasso, dificuldades do ego, e ela termina falando da neurose. Então, vamos entender um pouquinho. Antes, eu vou fazer um parêntese aqui, para fazer uma ressalva. Eu não tenho formação em psicologia, então aqui o que eu sei é resultado de um trabalho autodidata. Então, busquei em livros, em especialistas da área sobre isso, e foi isso que eu trouxe aqui para a gente. Então, assim, faço só essa ressalva, porque também não vamos descer a uma profundidade muito grande, porque realmente é um tema que vai muito além desse trabalho simples que a gente faz aqui para uma autoaplicação desse conhecimento. Então, nada do que está sendo compartilhado aqui é pensando no outro, né? Então, a gente já fez essa ressalva antes. O estudo de Joana é um estudo para nós, sobre nós, né? Então, se você estiver assistindo aqui e começar a pensar, fulano precisava ver isso, saber aquilo, não sei o quê, você está fazendo a coisa errada. Muda a lente, troca de óculos, porque tem que olhar para cá e falar como que isso se aplica a mim. Isso é para mim. Então, e no que isso pode contribuir para que eu melhore enquanto pessoa, enquanto espírito em evolução. Então, vamos começar aqui. Eu não consigo ver vocês. Alguém pode me dizer se está aparecendo direitinho? Um slide escrito neurose. Está aparecendo. Está aparecendo. Tá. Muito bem. E quando Muito eu bonito. passa. Agora tem uma Passa. balança? Beleza. Ok. Uma balança. Então, vamos lá. Neurose. O que seria neurose? Então, vamos dar um conceito simples. A neurose, ela é um desequilíbrio das emoções. Então, vamos pensar, as nossas emoções são naturais, tá? E aí é onde entra o interessante, que entra a neurociência aqui, para dizer para a gente que o nosso cérebro, ele é organizado para que nós tenhamos emoções. A palavra emoções normalmente está relacionada à nossa ideia de instinto. Sentimento é uma emoção elaborada. Então, é aquela emoção que você já processou racionalmente. E um dos grandes neurocientistas que a gente tem, que é o Antônio Damasio, ele, inclusive, ele defende ele trouxe, né, um conceito que chama marcador somático, que é essa tendência natural que a gente tem de responder com uma determinada emoção a uma situação. Então, às vezes, a gente chega num lugar, ou encontra com uma pessoa, ou se vê numa situação que o corpo da gente coloca a gente ou num estado de alerta, ou num estado assim, ai, que lugar pesado e tal. É como se o nosso corpo, o nosso cérebro, identificasse circunstâncias, até mesmo sem a gente perceber, e ele já coloca a gente naquele estado emocional. Juntando esses conhecimentos que a gente tem hoje com os ensinamentos do Evangelho, e aí a gente vai lembrar de Jesus Cristo falando para a gente, irai-vos e não pequeis, a gente chega à conclusão de que as emoções são, sim, naturais, parte do nosso organismo. Então, não há como você dizer, o ser humano, ele não pode sentir raiva, ele não pode sentir medo, ele não pode sentir aversão. Não, não tem isso. Esse corpo físico que nos foi dado para o nosso processo evolutivo,
ele está programado para sentir essas emoções. Então, elas são naturais. O que é preciso fazer? É preciso que elas estejam em equilíbrio. Então, a gente tem até alguns fenômenos que são muito interessantes. Um deles que eu mais gosto chama-se sequestro da amígdala. A gente tem no cérebro um pedacinho do cérebro que se chama amígdala. Então, a gente tem na garganta as amígdalas, mas no cérebro também tem uma pequenininha que chama amígdala. E essa amígdala, ela é a responsável pela nossa emoção do medo. Então, quando você vê uma coisinha assim, enrolada, parecendo uma, sei lá, uma salsicha, uma linguiça no meio do mato, assim, a sua amígdala olha para aquilo e fala assim para você, opa, aquilo pode ser uma cobra, e cobras são perigosas, e te coloca em estado de alerta. A amígdala faz com que você olhe, por exemplo, para uma coisa toda pintada e diga assim, olha, a gente tem que correr ou a gente tem que lutar, porque aquilo ali é uma onça pitada. Então, a amígdala é esse dispositivo que a gente tem no nosso cérebro, ele atua automaticamente e coloca a gente nesses estados de resposta a uma situação de perigo. E essa resposta é conhecida como luta ou fuga, ou a gente enfrenta o perigo ou a gente corre dele. Mas existe um fenômeno que pode acontecer e ele não está relacionado com um transtorno mental, nem nada do tipo, nem neurose. Isso é um desequilíbrio que acontece, pode acontecer por vários fatores. Um deles, inclusive, é o choque da situação, que ele chama sequestro da amígdala. Então, é como se a situação fosse lá e sequestrasse a sua amígdala e ela não consegue responder. Então, você está diante de uma onça pintada, rugindo para você, e você fica congelado no lugar. Você não consegue correr, você não consegue imaginar o que você vai pegar para se defender, olhar para uma árvore, você não procura saída, você congela ali e não consegue fazer absolutamente nada. Então, a sua amígdala é como se ela congelasse, a gente chama isso de sequestro da amígdala. É um fenômeno que acontece, é natural até que ele aconteça em situações muito graves. Por quê? Porque o nosso cérebro está aparelhado, o nosso cérebro, o nosso corpo, para lidar com aquilo que é mediano. Né? Então, assim, o que acontece? Aqui no Brasil, a gente não tem muita notícia disso, mas a gente sempre ouve falar nos Estados Unidos, quando o verão é absurdo, que as temperaturas chegam num valor muito alto, a gente escuta casos das pessoas morrendo nas ruas por causa do calor ou a mesma coisa do frio. Por quê? Porque o corpo está preparado para tolerar uma média. E aí, quando a gente começa a chegar aos extremos, ele não está preparado. Então, a gente tem os dispositivos. Então, essa situação que leva a esse fenômeno do sequestro da amígdala é justamente essa situação que foge daquele manual de sobrevivência que o cérebro já traz embutido no hardware, tá? Então, ele já traz ali de fábrica esse manual de sobrevivência. Ó, viu a cobra corre, viu a onça corre, né? Mas, de repente, você nunca escutou falar que a onça era assim, que era grande e tal, ou que era pequena, né? Então, assim, a onça é maior do que eu imaginei que ela fosse. Então, na hora que eu me deparo com uma onça, eu congelo, porque eu não imaginei que fosse uma coisa tão grande. Então, não sei o que fazer, né? É quase realmente como se você congelasse a amígdala ali naquele momento e o corpo não consegue responder. Então, até esses desequilíbrios das emoções, eles são considerados naturais. Mas e aquela raiva que te domina e te faz fazer uma loucura, puxar o gatilho de uma arma, por exemplo? Ela se justifica? Não. Não há dispositivo, pelo menos até hoje, nem na neurociência, a gente conseguiu achar um dispositivo que justificasse esse comportamento. Então, você pode justificar um comportamento de puxar um gatilho numa situação de luta ou fuga, ou seja, uma situação de medo, de pânico,
mas você não consegue justificar, puxar esse gatilho numa situação de raiva. E raiva é uma emoção. É uma emoção que nos é dada para a gente separar aquilo que a gente gosta do que a gente não gosta, o que nos faz bem do que não nos faz bem. O nojo, né, a aversão, é outra dessas emoções. E ela está ali no nosso organismo para quê? Para que a gente sinta um cheiro e fale, não, isso aqui não é bom. Aí você fala, nossa, mas a aversão, o nojo está ali, tá. Porque senão a gente poderia se alimentar com algum alimento que já estava vencido na natureza, um animal em decomposição, e o nosso corpo não é preparado para esse tipo de alimento. Então, aqueles cheiros nos causam repulsa, aversão. São esses cheiros também que vão nos causar a repulsa ou aversão de certos companheiros. Né? Então, assim, por quê? Porque há uma seleção para que a gente ache um parceiro e dê, né, continuidade à espécie humana. E a gente colocando essa aversão num patamar mais evoluído, a gente pode comparar ela com a questão energética, né? Que essa aversão vai fazer com que você comece a não querer frequentar alguns lugares, porque você não consegue estar ali, tem algo errado, não se sente à vontade na companhia de algumas pessoas. Então, comece a ver isso. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, vai estudando, né? Como a gente se envolve, se dedica a esse processo de evolução espiritual, a gente vai vendo como isso fica né, mais assim, recorrente. Você não querer estar com certas pessoas, não querer frequentar certos lugares, fazer certas coisas. Então, a neurose é um desequilíbrio não programado e não natural das emoções. Ela é um desequilíbrio que decorre de uma ausência de patogênese, ou seja, a gente não tem uma justificativa. Não tem uma justificativa. E aqui eu ainda vou colocar exterior, tá? Então, não existe nada no meu ambiente que justifique a neurose e não existe nada interno para justificar a neurose. Então, quando uma pessoa está sentindo uma dor muito forte e ela tem uma emoção desequilibrada, a gente não vai chamar isso de neurose, a gente vai chamar isso de resposta psicológica. É uma coisa muito rara, por isso que a gente vai chamar isso também de um fenômeno, como é o caso da amígdala, porque não é uma coisa que deve ser frequente. Mas a pessoa que tem uma neurose, ela não tem uma razão de ser no corpo físico. A maioria das neuroses não vão nem ter relação com lesões cerebrais. Então, a maioria das neuroses não tem. Como eu já disse em outras oportunidades, a neurociência ainda está em desenvolvimento, ela é embrionária. E do que a gente sabe até hoje, a gente quase sempre identifica que as neuroses não têm relação com lesões cerebrais. Porque a gente pega pacientes que têm neuroses idênticas, escaneia os cérebros, um tem lesão, o outro não tem. Então, a gente não tem como fazer essa relação. Mas é uma possibilidade que a neurose tenha, sim, começado daquela lesão naqueles que são lesionados, ou que a lesão tenha contribuído para que aquele indivíduo levasse esse desequilíbrio ao ponto neurótico. E aí, a neurose, ela vai ser aquele transtorno, aquele desequilíbrio da emoção que vai causar um desajuste fisiológico. Então, assim, nós estamos falando de algo frequente e não episódico, como é o caso do sequestro da amígdala. No sequestro da amígdala, eu estou ali de frente para a onça, eu congelo e começo a me urinar. Isso é uma coisa episódica, até porque, graças a Deus, o risco de eu ficar vendo onça, encontrando onça no meu caminho é mínimo, mas pode acontecer. Então, aquilo é uma situação episódica. Mas aquela pessoa que desenvolve uma neurose, toda vez que ela estiver naquela situação que ela relacionou com aquela resposta psicológica desequilibrada, ela vai ter aquele mesmo desajuste fisiológico,
até o ponto de desenvolver, então, uma patogênese, ou seja, uma doença no corpo físico. Então, vamos pensar aqui naquela pessoa que tem crises de raiva e quebra tudo, e xinga, e aí a pessoa fica se tremendo toda, fica com taquicardia, sudorese e tal. A pessoa, no momento que ela tem essa crise, ela tem uma descarga de ácidos no sistema gástrico, que é uma coisa fortíssima, né? Pensem que o ácido que nós temos no nosso estômago, né, principalmente para aqueles que ainda não são vegetarianos, é um ácido forte o suficiente para dissolver um pedaço de carne. Essa carne que sustenta o nosso corpo. E vamos pensar que uma vaca é muito maior do que a gente. Então, como que é a estrutura dessa carne? É muito forte. E o nosso organismo está preparado para dissolver isso. Então, aquela pessoa começa a dar aquelas descargas. Daqui a pouco ela vai ter desenvolvido uma úlcera, vai ter desenvolvido uma gastrite ou uma pangastrite, algo muito sério. Coisas até mais graves do que isso. Doenças no sistema intestinal, doença de Crohn e outras doenças do sistema intestinal por causa desses acessos que ela tem. E aí, a Joana propõe para a gente fazer o estudo das neuroses com base no que ela chama de divisão freudiana. Freud dividiu as neuroses em neuroses verdadeiras e psiconeuroses. E a gente vai falar também num terceiro grupo de neuroses, que seriam as neuroses mistas, que vão misturar aspectos dessas neuroses verdadeiras com aspectos das neuroses psiconeuroses, tá? A neurose verdadeira, ela surge de uma fixação, né? Então, alguma coisa que a pessoa começa a alimentar ou de uma pressão, alguma coisa a que a pessoa seja submetida. Então, vamos supor que eu tenho uma experiência que é muito desagradável. Eu passo por uma situação de assalto. E com arma, e fica a arma ali na minha cabeça, eu fico com muito medo, e me tremo toda, e me urino e tal. Então, aquela situação é muito desagradável. Passou a situação, eu sobrevivi sem lesões e tal, está tudo tranquilo. Mas eu fico alimentando os pensamentos sobre aquilo. Então, eu começo a pensar demais nos assaltos, nas ruas, e eu começo a sonhar só com isso. Vira uma obsessão. Eu vou sempre verter o meu pensamento para esse lado. Eu vou alimentar isso de tal forma que vai chegar num ponto em que eu vou ter esse desajuste do sistema nervoso, que a gente vai dar o nome de neurose. Então, a gente diz, né? Nos dias que são subsequentes ali a essa situação de assalto, é normal a pessoa ainda ficar muito assustada. Passado algum tempo, é normal quando a pessoa lembra daquilo, ela ficar nervosa, ou quando ela for no lugar onde aconteceu, ela ficar, né, ansiosa com aquela situação. Mas não é normal aquela pessoa estar sentada no sofá da casa dela e ficar pensando que alguém podia assaltar, alguém podia entrar, começar a alimentar isso. Então, de repente, ela vai começar a apresentar alguns tiques, daí um pouco ela vai começar a apresentar comportamentos repetitivos, a gente vai ver aqui o processo de evolução da neurose, até que vai chegar num ponto de desequilíbrio total. E aí ela vai ter desenvolvido uma dessas doenças que a gente tem aqui, essas doenças famosas, tipo o TOC ele vai aparecer para a gente até em outras situações. Mas essas doenças obsessivas, elas podem ter origem numa neurose verdadeira. O que o Freud chama de neurose verdadeira é aquela que tem justificativa, a origem dela tem justificativa no ambiente. Então, aconteceu um fato, né, um trauma, e eu fico alimentando, eu fico com aquela fixação. O outro aspecto é a pressão, ou seja, é quando eu sou submetida a um trauma que não é meu, ou seja, quando, por exemplo, você é criado num ambiente, hoje a gente já fala que esse trauma é da criança também, que a violência também,
Você vê algo constantemente, não aconteceu direto com você, ou você ouve falar que aquela coisa está acontecendo e começa a alimentar isso. Então, nos dois casos, fixação e opressão, você começa a alimentar um medo que inicialmente ele tem uma justificativa, um medo, uma preocupação que tem uma justificativa. Só que ele vai tomar proporções que não justificam. Então, aqui, os exemplos de doenças, né, de transtornos que a gente chama de neuroses verdadeiras, seriam a neurastenia, que é aquele caso da pessoa que sente fadiga crônica, um cansaço enorme, não é depressão. É aquela pessoa assim, que não quer mais sair da cama, mas não é porque ela está deprimida, é porque ela está sentindo uma exaustão, eu estou cansado de pensar, estou cansado de sentir. Ela não tem vontade de fazer as coisas, ela não tem vontade de viver. Ela não é suicida, mas ela perde isso, porque é tanta fixação com coisa ruim, é tanto medo, né? Isso aqui é muito comum acontecer com uma pessoa que tem uma fixação pessimista crônica, né? Aquela pessoa que fica, ai, vai todo mundo morrer, vai ter um apocalipse, vai cair um meteoro, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando igual louco e tal, não sei o quê, e não tem amanhã, a gente vai dormir, vai morrer. Então, essa pessoa que fica, o mundo não está melhorando, está tudo ruim, essa pessoa realmente ela não vai encontrar saída, né? A mente dela vai achar que ela está nadando num redemoinho. O outro caso é a hipocondria. A gente costuma falar da hipocondria como aquela pessoa que acha que ela está doente. Mas, na realidade, a hipocondria é um medo de ser afetado com alguma doença. Então, olha só, como que a gente identifica o desequilíbrio. É normal que eu tenha medo de pegar o Covid. E aí, por causa disso, eu vou lavar as minhas mãos, eu vou higienizar os alimentos que eu trago do supermercado, eu vou usar máscaras em ambientes com muitas pessoas, eu vou me vacinar, eu vou tomar as medidas. Até aí está tudo bem. Mas se eu der um espirro aqui em casa e começar, ai meu Deus, eu acho que eu estou com Covid, não estou sentindo cheiro, aí a gente já está caminhando para uma hipocondria. Aquela pessoa que tem tanto medo de contrair uma doença que ela acaba se adoecendo desse medo. A ansiedade, e aqui a gente está falando daquela ansiedade que não é aquela preocupação com o dia de amanhã, é aquela ansiedade que te causa desconforto, né? É aquela ansiedade que te dá uma sudorese, que te dá a sensação de taquicardia, que te dá a sensação que o ar não está chegando, e ela pode ter origem lá num trauma, né? Então, eu passei por uma situação onde eu fui assaltada, então, toda vez que eu chego naquela rua onde eu fui assaltada, eu começo a ficar nervosa e tal. Até certo ponto, esse reflexo do organismo é natural. Mas depois de muito tempo, tem quanto tempo que isso aconteceu? Tem 5 anos. Não, peraí, aí já não justifica mais que você sinta tudo isso. É normal que você fale, não quero passar ali, eu não gosto de ir ali. Fica um pouco, não, vamos sair daqui. Mas aí você tem um ataque 5 anos depois, né? É lógico que a gente tem que olhar de casa em casa e tudo, mas... Então, são esses os exemplos comuns. E os exemplos, e os sintomas vão ser sintomas como esses. Ansiedade, essa ansiedade que reflete no organismo, a insegurança, o medo, né? Então, vejam, a neurose verdadeira, ela vai ter uma origem, vamos dizer assim, concreta. Já a psiconeurose, ela é psicogênica, ou seja, ela tem origem na nossa psique. E para Freud, a psique tinha 3 elementos, sendo um deles o ego, né? Que o ego, como o César colocou num dos nossos, acho que foi até no último estudo, ele até falou da metáfora do, esqueci do nome do rapaz, mas não é daquele rapaz a metáfora da formiguinha em cima da rolha gritando para o oceano, onda, vai para lá, ilha, vem para cá. O nome dele vem na minha mente e não sai. Mas é uma metáfora muito boa. Só que aí esse ego, ele entra em uma espécie de colapso.
né? Então, eu não passei por situação de assalto, eu não passei por um trauma, não teve nada, só que aí eu começo a me agarrar a algumas situações. Então, a gente fala em regressão de fixação da infância. Então, a pessoa, veja só, ela não teve um trauma na infância. E as nossas memórias, elas são muito falhas. Isso a neurociência já testou. Só que aí essa pessoa volta numa situação que aconteceu na infância, transforma isso num aspecto, num episódio que não existiu e fica fixada naquilo. Então, teve um dia lá na infância que a mãe estava nervosa, a criança derrubou alguma coisa e a mãe falou assim, poxa, você derruba tudo sempre. E aí, aquilo ali não teve grandes efeitos, nem grandes problemas, só que aí a pessoa lembra daquilo. E aí ela se fixa naquilo. A única história que ela tem para falar de um dia que a mãe falou alguma coisa com ela foi isso. Só que aí ela fala, por que minha mãe não me amou? Por que minha mãe não queria que eu estivesse... E aí ela começa a fixar-se naquilo. E aí começa a desenvolver ou a histeria de conversão, ou histeria conversiva, a histeria ansiosa, ou o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, aquela pessoa que se fixa, por exemplo, numa frase, num filme, num texto que ela leu, que diz, por exemplo, que o sexo é sujo. E essa pessoa ela tem relações com o parceiro dela e começa a se lavar ou começa a ter rejeição da relação e começa a desenvolver esse desconforto tão grande que ela pode desenvolver aí um toque, uma histeria. Gente, a histeria, a gente sempre fala, fulano está histérico, quando a pessoa está lá gritando e tal. Mas a histeria é um comportamento teatral. É teatral porque a pessoa está fingindo? Não, não é teatral porque a pessoa está fingindo. É teatral porque você olha para aquilo e fala, gente, isso aqui é uma cena de uma tragédia grega, de um teatro, né? E aí, quem lembra aí dos Trapalhões vai lembrar do Didi falando, né? Eu vou me suicidar! E pegava a boca assim. Então, essas manifestações, eu vou me jogar do prédio, a gente não entra na esfera da sinceridade. Não é isso que a gente vai avaliar. Para dizer que uma pessoa está histérica, não é dizer que ela vai pular mesmo, ou então ela está sentindo isso mesmo. A gente não entra nessa esfera, porque a gente realmente não tem como identificar se isso é verdade ou não, se a pessoa teria coragem ou não para fazer aquilo. Mas quando você olha para aquela cena de fora, você fala assim, parece que eu estou assistindo um teatro, uma coisa assim, um musical da Broadway, tá? Então, é isso que é histeria, a pessoa pegar aquela situação e transformar aquela situação naquela cena escandalosa, tá? E isso é o que o Freud chamou de psiconeurose, porque o evento é praticamente criado. Mas a gente tem, a Joana vai falar para a gente, daquelas que são mistas. E aí, o Freud não colocou que uma é pior que a outra. Ele só explicou quais são elas, classificou elas, é uma classificação que a gente pode dizer quase que com relação à origem da neurose. Só que a Joana veio para a gente e fala assim, mas existem neuroses que são mistas. E essas são muito perigosas, porque elas podem levar a pessoa a um patamar de irreversibilidade. Então, você pode passar a ter uma pessoa em um estado histérico permanente. Mas como assim? Como eu já falei, ela não vai estar gritando, mas o comportamento dela vai ser aquele comportamento teatral o tempo todo, né? Ou então você pode ter aquela pessoa que vai ter um toque, um transtorno obsessivo-compulsivo que a gente não vai conseguir reverter. Né? Não consegue reverter com medicação, não consegue reverter com terapias. Quando a gente fala da reversão, a gente vai ver aqui quais são os tratamentos e os instrumentos até que a Joana propõe. Nós temos desde aqueles tratamentos que a gente diria
mais simples, menos invasivos, né? Ou mais suaves na nossa biodinâmica, que seriam as terapias. Aí você tem terapia ocupacional, meditação, autoterapia, até aquelas em que você vai precisar da intervenção de um psiquiatra, porque vai precisar do medicamento. E como que os medicamentos vão agir aqui, nos casos em que eles são precisos, são necessários? O medicamento adequado vai fazer com que o quadro se amenize, para que a pessoa tenha consciência, para que a consciência da pessoa venha à superfície e ela consiga identificar o que está acontecendo. Porque nós temos que pensar que a pessoa, quando ela é acometida de uma neurose, ela tem uma neurose, ela está dentro dessa situação. Então, ela não consegue olhar assim, falar assim, gente, eu estou deixando esse medo meu crescer muito. Ela até poderia ter feito isso, a gente vai ver aqui nos estágios evolutivos da neurose, lá no início. Mas, às vezes, ela não fez, ela não recebeu orientação, ela não recebeu uma inspiração espiritual para cuidar daquilo, e a coisa vai crescendo até chegar no estado de neurose. Então, a gente vai ver que antes, os sintomas que aparecem antes, a gente ainda não chama de neurose. E aí, depois que a neurose se instala, a pessoa está ali dentro. Então, o medicamento correto, ele vai criar uma ilha dentro desse mar, para a pessoa subir ali na ilha e começar a identificar o que está acontecendo, o que tem na água. Essa é a metáfora que eu posso trazer para explicar o remédio. Então, aquele remédio que deixa a pessoa sem resposta, ou que põe a pessoa para dormir o tempo todo, continuamente, aquele ali não está tratando a pessoa. Aquilo ali está tratando o episódio. Então, quando a gente tem uma pessoa num surto neurótico, você pode dar uma medicação para a pessoa dormir, se acalmar, uma medicação mais forte para a pessoa ficar controlada. Mas em termos de tratamento, ou seja, algo contínuo, buscando a cura, a medicação tem que fazer essa função de ilha. Lembrando, a gente vai tocar nisso aqui quando a gente falar de instrumentos para essa cura. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos nos ensina a criar para nós mesmos essa ilha, todos os dias da nossa vida. Santo Agostinho fala, né, porque o Kardec pergunta a espiritualidade, o que eu posso fazer para me tornar um ser melhor? E a espiritualidade fala, conhece-te a ti mesmo. E aí Santo Agostinho fala, olha, gente, eu vou contar para vocês o que eu fazia, para vocês terem uma ideia. Todo dia, no final do dia, eu passava meu dia em revista, tudo que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e fazia os compromissos comigo mesmo. O que Santo Agostinho estava fazendo no final do dia quando ele fazia isso? Ele subia nessa ilha e olhava a água, para ver o que tinha em torno, para que ele pudesse se orientar no dia seguinte. Olhar lá longe e falar, olha, tem terra lá, então eu vou nadar nessa direção. Amanhã eu vou pegar, eu vou mergulhar aqui e vou nessa direção, na direção daquela boia ali. Então, é assim que a gente tem que fazer. A nossa reflexão tem que ser essa. Então, quando a Joana fala dessas neuroses mistas, ela fala desse grande perigo da mista, que é o da irreversibilidade. E como que a neurose evolui? Ou seja, quando que um comportamento ou uma situação chega na fase neurose, né? Na fase que a gente chama de transtorno neurótico. A pessoa começa ali, ó, tiques, repetições de palavras, repetições de gestos, dependência psicológica. É normal, no processo de desenvolvimento de uma criança, ela ter apego ali com o paninho, a naninha, a chupeta. A gente sabe que aquilo ali está fazendo um papel de substituição da mãe, para que ela se sinta calma, para que ela se sinta protegida. Agora, não é normal, não é natural que uma pessoa na nossa idade comece ou ainda esteja dormindo com um paninho, com uma naninha, que ainda tenha esse apego da mãe. Isso não é normal. E, às vezes, pode acontecer um trauma
tipo uma morte violenta, que vai fazer com que eu, uma mulher de 40 anos, comece a desenvolver esse comportamento. Por exemplo, eu só durmo com um paninho que tem um cheiro da minha mãe, porque teve uma morte violenta, eu fiquei traumatizada e deixei aquilo evoluir até aquele ponto, né? Então, aconteceu um fenômeno externo, ou eu começo a alimentar aquilo na minha cabeça. Gente, isso pode acontecer, e começo, não, eu preciso. Ou então, eu só saio se alguém for comigo, eu só saio se alguém for comigo, eu só posso fazer tal coisa se for assim. A pessoa começa a desenvolver essas dependências. Isso aqui é muito mais comum que a gente imagina. Ou então, a fixação psíquica, você começa a pensar demais naquilo ali. Gente, esses aqui são os sintomas iniciais. E aqui a gente erra tanto com os outros quanto com a gente mesmo. A gente erra com a gente mesmo porque a gente não procura alguém preparado para que a gente converse sobre isso, né? Um apoio psicológico, alguém que entenda do assunto para a gente conversar sobre isso. E aí, muitas vezes, a gente leva isso para o amigo, para o parente próximo, ele fala, bobagem, pensa nisso não. Ou então, pior, né? Ele vai falar, nossa, é mesmo. E aí ele vai te contar 5 casos ou 30 casos de alguém que está na mesma situação, para que você não se sinta tão mal, você vai começar a achar que aquilo é natural. Então, a gente precisa ficar alerta. Gente, eu estou fazendo muito isso. E aí, se perguntar, por que eu estou fazendo isso? Por que toda vez que eu saio de casa, eu só saio de casa se alguém estiver comigo? Eu nunca saio de casa sozinha. Olha só, será que eu estou desenvolvendo algum medo? Começa a se sondar. Quando a gente faz aquela revisão que Santo Agostinho propôs no final do dia, você vai ver, olha, eu deixei de sair hoje. Porque eu não queria mesmo, eu fico com preguiça, vi que não precisava. Pronto, acabou. Não, eu não saí, porque no fundo, eu não gosto de ir sozinho. É muito comum uma pessoa que ficou casada há muitos anos se separar e começar, não, eu não vou numa festinha se não tiver alguém para ir comigo, porque eu fico desconfortável de estar sozinha. No início, esse sentimento é normal, mas daí um pouco, passou alguns anos e você ainda está com esse sentimento, não é normal. Então, vamos conversar com alguém sobre isso. Esses sintomas, esses tiques, essas repetições, elas vão ficando tão frequentes que a gente vai começar a ter outros sintomas no corpo físico. Então, quando eu estiver naquela situação, por exemplo, se eu for forçada a sair de casa e não tiver ninguém comigo, eu tenho taquicardia, eu me tremo toda, ou então eu tenho prisão de ventre, ou eu tenho uma diarreia, eu começo a sentir dores fantasmas. O que são essas dores fantasmas? A dor não existe, mas eu começo a sentir uma dor alucinante. Uma dor que a minha psique está me dizendo que eu estou sentindo, né? Como é que alguém sabe que essa dor é fantasma? Gente, a dor, ela tem um caminho que ela percorre no sistema nervoso. Então, através de um scanner cerebral, de uma ressonância magnética funcional, a gente consegue ver se a dor está percorrendo esse caminho ou não. Quando a dor não percorre esse caminho, a gente chama de dor fantasma, né? E é o caso, por exemplo, daquela pessoa que perdeu um membro e sente dores horrorosas naquele membro. Mas se for um reflexo do nervo, na hora que a gente fizer um scanner, a gente vai ver a passagem do impulso nervoso vindo a partir daquele ponto onde o nervo foi cortado. Mas, na maioria das vezes que você faz um scanner, não tem esse traçado. Então, é uma memória afetiva que se transforma em dor emocional. E vejam só, até a dor emocional, ela percorre no cérebro o caminho da dor física. Então, quando a dor ela faz parte do nosso sistema de proteção. Então, vocês vão, né, nossa pele, ela é toda feita com terminações nervosas que ficam ali para identificar. Ela vai identificar calor ou vai identificar dor e vai te dar o sinal. Por isso que quando a gente põe a mão em alguma coisa muito quente, a gente retrai a mão. Esse reflexo já é um reflexo é o primeiro reflexo da dor subindo pelo sistema nervoso. E a dor vem de qualquer parte do organismo, vai chegar num centrozinho que a gente tem no cérebro, ali ela vai ser processada e ela vai ser direcionada para o lugar que ela tem que ir no cérebro. Porque dependendo de onde vem a dor,
eu tenho que mandar esse aviso para cá, ou eu tenho que mandar para cá, ou eu tenho que mandar para lá. E quando essa dor é emocional, porque a gente sente dor de amor, a gente sente dor de saudade, ela não vem das terminações nervosas, mas você vai ver ela percorrendo o caminho dessa região que chama tálamo, que está ali no centro do sistema límbico. Ela vai sair do tálamo e vai para uma dessas direções. Então, a gente vai ver, olha, realmente essa pessoa está sentindo dor. E a gente consegue até identificar que é uma dor emocional. Então, vejam, a dor emocional, ela dói como dor física. Mas a dor fantasma, eu não consigo achar vestígio dela no sistema nervoso. E aí a gente vai evoluindo esses sistemas, esses sintomas, e a gente vai chegar num nível de gravidade dos sintomas que a pessoa vai ter paralisia, distúrbio postural, ela não vai conseguir mais se sustentar, ou ela vai começar a mancar, ou ela vai falar com dificuldade, vai se movimentar sem sentido, desconexamente. Então, vejam só, realmente a coisa estava ali, tá subindo. Aquilo que era um tique, por exemplo, a pessoa foi assaltada, ela tem mania de olhar para trás direto, porque o pessoal veio daqui quando assaltou ela e tal, ela sempre olha assim por cima do ombro. Aí, de repente, de tanto ela olhar por cima do ombro, ela já vai desenvolver uma lesão aqui na cervical, vai desenvolver um problema, ela não vai conseguir mais se sustentar, até que ela pode vir a ter uma paralisia. O que foi isso? O que foi a paralisia dela? Foi a lesão na cervical? Não, foi um transtorno neurótico. E aí vem as crises mais altas, né, o patamar mais alto da neurose, que são crises fóbicas, né, crises de medo, medo da altura, medo do escuro, medo do lugar que tem muita gente. Nós não estamos falando de um medo natural. Eu, por exemplo, não gosto de multidão e tenho um certo medo de multidão, porque eu acho que se acontecer alguma coisa, muitos lugares não tem saídas de segurança e tal, não faço questão. Eu prefiro, ao invés de ver um show no meio de um monte de gente, eu prefiro ver na televisão, eu me sinto mais seguro. Tá, mas toda vez, se eu for num show, eu vou chegar lá e vou começar a gritar e me descabelar e arrancar a roupa do corpo porque eu estou no meio da multidão. Isso é uma crise fóbica. Então, é isso que nós estamos falando. Ou a pessoa vai ter crises de amnésia. Ela vai começar a cortar as coisas. E isso aqui também é um transtorno perigosíssimo, porque uma crise de amnésia, ela não é controlada, assim como a crise fóbica também não é. Então, você pode ter uma crise fóbica enquanto você dirige, você pode ter uma crise de amnésia enquanto você dirige. E nessa crise de amnésia, você não sabe para onde está indo, você não sabe, e aí, de repente, você tem que pisar no acelerador, você pisa no freio, por engano, e causa um acidente, certo? Então, elas vão evoluindo nesse sentido. A Joana fala para a gente que as neuroses são manifestações basicamente de dois sentimentos: a culpa ou a transferência. Na culpa, eu aponto para mim, eu tenho responsabilidade pelo que está acontecendo. É um sentimento autopunitivo. Eu não mereço, eu não posso, eu não devo, eu não sou bom o suficiente. Então, é aquele dedo apontado, eu apontando o dedo para mim o tempo todo. E aquilo ali pode chegar num estado tal que eu vou começar a fazer dissociações da personalidade, ou seja, eu vou começar a ter comportamentos nitidamente diferentes em situações completamente idênticas. Mas eu vou começar a ter comportamentos, ou seja, aí a gente pode até um pouquinho lá no Jung, quando ele fala das personas, essas personas vão ficar muito mais evidentes. Né? Então, você vai ver, nossa, olha só, a Karina é outra pessoa, mas não é aquele outra pessoa no sentido de que ela fica mais voltada, não, é realmente outra pessoa, até os gostos mudam, tá? Até que ela chega numa fragmentação da personalidade que, se não desenvolver uma neurose dessas muito graves, pode desenvolver uma esquizofrenia. E aí já vai, a esquizofrenia, sim, já vai causar ou resultar de uma lesão cerebral nos dendritos, que é uma parte dos neurônios responsável por receber os impulsos nervosos. E na transferência, alguém tem que ser culpado. Então, se eu não me autoculpo, eu vou ter que culpar alguém, né? Então, eu sou a vítima daquilo que aconteceu.
eu sou a vítima de tudo. E se eu não consigo encontrar um culpado ao alcance do meu dedo, o culpado vai ser o governo, a sociedade, Deus. Eu vou achar um culpado. Por mais abstrato e longínquo que ele esteja, alguém é o culpado, não sou eu. Só que as causas reais da nossa doença, da nossa neurose, elas não estão nessa vida. A Joana fala para a gente, as causas estão nos comportamentos desequilibrados, os comportamentos instintivos, amorais que nós tivemos em outras vidas, né? Então, e esses comportamentos foram errados, porque a gente só fez o que os nossos instintos nos sugeriam, ou eles são errados porque nós não recebemos a correção que a gente deveria ter recebido da família, dos amigos, da sociedade. Então, aquela pessoa que seja na infância, na adolescência ou na vida adulta, não recebe a reprovação, ela não vai corrigir aquele comportamento e, numa próxima encarnação, ela vai sentir os reflexos disso. E aí a Joana fala, olha, esses desequilíbrios vão ser tais que quando você se comporta dessa forma, você vai contrair dívidas com pessoas, né? Que você vai ter machucado de alguma forma em outras vidas, e isso aí pode vir a alimentar uma obsessão espiritual. Então, essa obsessão espiritual pode ser por afinidade, então vejam só, a pessoa que entra naqueles transtornos a partir de uma fixação, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, aí vem aquele amiguinho aqui, fica aqui em cima do ombro, vai sim, vai sim, vai sim, vai morrer mesmo, olha ali, fulano morreu, não sei quem morreu. Muitas vezes ele faz isso, né, porque ele está envolvido naquilo ali, ou ele faz isso porque ele acredita, ele também sente aquilo. Então, de um jeito ou de outro, sou eu que estou atraindo isso para mim. Ou então pode ser aquele irmãozinho que eu fiz alguma coisa e ele está ali. Vai morrer sim, porque você me matou, porque você merece, porque vai estar ali falando. Ou seja, a minha vibração vai alimentar essa obsessão espiritual. E a Joana vai falar para a gente que a obsessão ela vai começar com uma telepatia. A telepatia é essa comunicação por inspiração que vai evoluir para um controle mental. O controle mental seria o início da neurose, que é aquela coisa de você começar a ter esse toque, começar a ter sintomas mais concretos, até chegar na subjugação, que é quando a pessoa tem uma crise fóbica, quando ela tem um apagão, quando ela tem uma crise de amnésia. O que a Joana propõe para a gente de tratamento? A gente já falou aqui, vamos voltar rapidinho. A terapia, a renovação moral e a reeducação espiritual. Que, graças a Deus, é o que a gente está fazendo, né? A renovação moral, a reeducação espiritual, ela está acontecendo aqui, nos nossos estudos, nos tratamentos que a gente faz, nas leituras que a gente busca, nesse trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E quais são os instrumentos que ela propõe para a gente? Ela propõe a oração, a meditação e o trabalho. Semana passada eu fiz um estudo com um grupo lá de Uberaba sobre a lei do trabalho. O que é o trabalho? Trabalho é qualquer ocupação útil. O que é útil? Aquilo que contribui para o melhoramento, para o desenvolvimento nosso e da sociedade como um todo. Então, se você está fazendo alguma coisa, que quer que seja, que vai te fazer uma pessoa melhor e, consequentemente, impactar o seu ambiente, ou que vai ajudar alguém, ou que está melhorando o ambiente, você está trabalhando. Pode ser lendo livro, assistindo uma palestra, catando lixo na rua, cuidando de um cachorro, fazendo uma prece para alguém que desencarnou, isso é trabalho. E ela fala da terapia preventiva. Então, vejam só, antes que tudo isso comece, eu ainda posso fazer alguma coisa para evitar que chegue nesse ponto. E aí a gente vai citar a autoanálise, que está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Desidentificação com o passado.
Gente, no passado eu fui uma pessoa assim, eu fiz isso e tal, e não sei o quê. Tá bom. A mim me foi dada uma nova chance. Eu vou reescrever essa história. Eu não sou aquela pessoa. E a gente faz isso com a vida presente também. Aquilo que eu fiz, que eu fui, não pode definir quem eu quero ser ou quem eu estou tentando ser a partir de hoje. Então, eu preciso me desidentificar com o passado. O passado é meu ponto de referência. O passado vai indicar o que eu não quero para mim. Eu tenho que celebrar o presente. Então, quando eu passo o meu dia em revista e vejo aquelas coisas que eu já consegui fazer um pouquinho que seja melhor do que o ontem, eu comemoro. Olha, gente, eu já falei isso. Hoje eu tomei uma fechada de um carro e não fiquei nervosa, fiquei super tranquila. Ah, eu tenho medo de sair na rua desacompanhada. Hoje eu saí fazendo uma oração, fui, voltei, não tive taquicardia, não tive sudorese, certo? E, por fim, o anseio pelo futuro. Esse anseio aqui é um anseio bom, é o anseio de estabelecer metas, objetivos, sonhos, né? Então, na próxima segunda, eu quero estar lá no encontro de Joana, porque a gente vai começar um capítulo novo, a gente vai falar sobre autocompaixão, e eu quero entender mais sobre isso para ver o que eu posso melhorar aqui. Isso é um anseio para o futuro. Ah, eu quero, ano que vem, se Deus quiser, eu quero fazer um curso de filosofia para eu aprender mais sobre o estoicismo, eu quero fazer não sei o quê, eu quero aprender a fazer tricô para eu poder tricotar enxoval para crianças ficarem. Não sei, anseios, planos para o futuro. E para fechar aqui o nosso estudo, uma frase que está no final do texto desse capítulo do livro. Atuar sempre com segurança após saudável reflexão, então não é aquele agir no impulso, é o pensar antes de agir e fazer com a segurança de que se está fazendo o que se deve fazer. Pensar com retidão e viver em paz consigo mesmo, sem culpas minhas ou do outro. Representam o mais equilibrado e expressivo caráter psicológico de criatura portadora de situação de saúde mental. Dentro disso aqui, a gente tem a base da filosofia estoica, que vai ensinar para a gente separar o mundo entre as coisas que eu posso fazer alguma coisa e aquilo que eu não posso fazer nada. Essas que eu não tenho como mudar, alterar e tal, eu as aceito. E aquelas que eu posso fazer alguma coisa a respeito delas, eu faço o melhor que eu posso. Com isso, eu me sinto uma pessoa equilibrada, eu estou em paz comigo. Eu fiz o melhor que eu podia. Então, todos os dias, quando eu vou dormir, que eu passo o meu dia em revista, eu penso, eu fiz o melhor que eu podia nessas situações, amanhã eu quero melhorar essa outra. Então, a gente termina esse assunto de hoje da Joana com essa frase. E eu vou parar a gravação